Olá, tudo bem? Eu sou Juliana Dariva e esse é o Análise Direta, nosso programa de entrevistas que conta sempre com a presença de especialistas que trazem assuntos importantes para o nosso dia a dia. E hoje eu recebo no programa o renomado psicólogo e neurocientista Dr. Júlio Pérez, que vai falar sobre o lançamento do seu livro Razão e Prática, Olhares Terapêuticos sobre o significado e o uso das palavras. Não saia daí, o Análise Direta começa agora. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. O nosso convidado de hoje é o Dr. Júlio Pérez, especialista em superação de traumas psicológicos, que vai falar sobre o seu livro, que tem como principal objetivo ajudar a promover vidas saudáveis. Dr. Júlio, muito obrigada pela participação. É um prazer tê-lo aqui no programa. Eu que agradeço. Eu tive aqui no programa há tantos anos, talvez há 10 anos, eu estava revisitando e é uma super alegria estar aqui de novo. Obrigado por me receber. E hoje veio aqui para falar sobre o lançamento do seu livro. Conta um pouco para a gente como que surgiu a ideia de escrever essa obra. Então, eu escrevi outros livros para o meio acadêmico, livros-texto que a gente chama, que são até manuais para as universidades de psicologia, etc. Né? Entre eles, Trauma e Superação, o que a psicologia, a neurociências e a espiritualidade ensinam. Espiritualidade no sentido de religiosidade e espiritualidade, não uma religião específica ou outra, né? Mas a consideração desse campo tão importante na vida humana também no processo de superação. E a linguagem desse livro é um pouco mais direcionada para os profissionais. Esse agora, Razão e Prática, é totalmente direcionada a linguagem para o grande público. É um compilado, quer dizer, eu peguei os 33 anos de prática clínica, as minhas pesquisas em neurociências, no meu doutorado e 2 pós-doutorados, os meus estudos, publicações indexadas em periódicos científicos e traduzi em um livrinho pequeno de 100 páginas o que eu considero essencial. Doutor, o que me chamou muita atenção foram essas palavras. Posso pegar seu livro? Claro, claro. Essas palavras que estão aqui destacadas, né, na capa. Sim. O que você... Qual foi, assim, o que você quis passar com isso para o público? São 26 palavras. Eu fiz um tratamento estatístico, né? Como eu gosto muito de pesquisa, métodos científicos, eu percebi que essas 26 palavras são as mais utilizadas em processos psicoterapêuticos bem-sucedidos. Não só em relação à minha clínica, mas também à clínica dos psicólogos, médicos que trabalham com psicoterapia, que eu supervisiono, né, que buscam a minha supervisão. Então, essas 26 palavras, quando a gente compreende a etimologia, a raiz delas, elas promovem grandes possibilidades de insights. Insight, de dentro para fora. Poxa, perdoar é isso? Perdonare. O melhor, né? Perfeito, o melhor feito. Donare, doação. A maior doação que eu possa fazer. E por quê? Eu me liberto e também o outro para seguirmos a vida na melhor perspectiva de desenvolvimento saudável. Assim como as outras palavras, né? Logo de cara aqui, ó, eu abri, já tem uma frase: onde há luz, não há escuridão. E é exatamente isso, né? Exatamente. A escuridão é impenetrável à luz. E a luz transborda na escuridão. Se a gente tiver no ambiente, vamos usar uma metáfora, né? Metafórica, assim, um ambiente fechado, escuro, sombrio, quer dizer, as nossas dores, as nossas emoções lúgubres, pesadas, e a gente começa a riscar um fósforo ou acender uma pequenina chama. Onde há luz, não haverá escuridão.
E o que são essas pequeninas chamas? As possibilidades de conhecimento, de compreensão. A possibilidade de você entender que há uma perspectiva boa, que há luz, bom caminho, ao invés de eu estar numa situação sem saída. E sempre, Juliana, sempre haverá saídas. Sempre. E quando você perdoa, quando você não guarda mágoas, é bom para você mesmo, né? A sua vida muda, tudo muda ao seu redor. É uma libertação. Uma libertação, exatamente. Dos ressentimentos, né? Vale lembrar, ressentir é sentir uma, duas, três, ressentir. Eu não preciso mais disso. Eu posso me libertar desse ressentimento, dessa mágoa e seguir livre o meu caminho luminoso de desenvolvimento pessoal. E como que é feito esse trabalho? Porque tem muita gente que tem dificuldades, né, para chegar a esse ponto de perdoar, não guardar nenhum tipo de mágoa. Isso. E nesse livro eu justamente traduzi o passo a passo para essa aquisição. Podemos dizer que é um livro de autoajuda, então? É um livro de autoajuda, mas eu não gostaria que vocês considerassem com regras prontas e práticas, como se fossem iguais para todos. Cada caso é um caso? É um livro que promove um mergulho do indivíduo nele próprio. Então, sendo assim, as ferramentas que o livro apresenta são muito peculiares a cada um que lê, a cada leitor. Então, o passo a passo desse caminho de superação, de construção real de uma vida saudável, longeva, para valer, envolve as virtudes. As virtudes são o pavimento do bem-estar consistente. E eu falo sobre isso, né? A humanidade ainda não aprendeu o ganho das virtudes. Eu corrijo algumas falsas crenças, por exemplo, a competitividade, o egoísmo, ainda são considerados como, vamos dizer, fatores que influenciaram a sobrevivência da espécie humana. Não, errado. O que mais influenciou o fato de estarmos aqui hoje foi a cooperação, o altruísmo, os movimentos virtuosos dos nossos ancestrais e não movimentos egoístas pautados no interesse único pessoal. Esse caminho promove guerras, ganância, dificuldades, dores, imensos sofrimentos pertinentes ao ego, né? Às vaidades, enquanto o caminho de considerarmos todos uma família promove o bem-estar para todos. E, claro, Juliana, não tem atalho, né? Não tem mágica nessa história. Quer dizer, é um processo de dentro para fora. Então, à medida que o leitor vai processando, se identificando com os conteúdos, fazendo as próprias análises, ele vai favorecer naturalmente a emersão desses comportamentos virtuosos, como a generosidade, a bondade, a coragem. Né? O que é coragem? Coração. Agem, ação. É um ato do coração. Coragem não tem nada a ver com gestos impulsivos, pular de bungee jump, não. É um ato com significado, com um sentido maior. E, é claro, há um diálogo entre coragem e medo. A pessoa com coragem não significa que ela não tenha medo, mas quando o sentido é maior, o significado daquele ato vem do coração, o medo diminui. E eu consigo me movimentar no caminho da minha evolução pessoal e também do entorno. Então, esses são os passo a passos mais íntimos de cada um que conectar a obra e que pode ser conectada também de maneira virtual, né? Através do e-book, do audiobook e 10 vídeos meus que estão alojados na plataforma Hotmart. Doutora, a sua experiência no dia a dia com os pacientes
te ajudou a desenvolver esse livro? Muito, muitíssimo. Eu sou imensamente grato. É uma honra poder acompanhar histórias tão tocantes de superação, tão lindas. E cada tem algum paciente... caso que te marcou, assim, que a pessoa mudou completamente depois que ela entendeu isso? Todos eles, sem exceção. Por quê? Em primeiro lugar, o sofrimento não pode ser medido entre maior ou menor. O sofrimento subjetivo, a gente não pode comparar, né? Vamos fazer uma imagem aqui, né? Uma pessoa que amputa a falange de um dedo, a gente não pode dizer que sofre menos que uma pessoa que amputa a mão. Quer dizer, ela pode sofrer inclusive mais, porque há um processo íntimo, subjetivo. A maneira que o indivíduo trabalha aquela perda, né, específica. Então, cada pessoa que consegue superar a sua diversidade, o seu sofrimento, né, e construir uma qualidade melhor, inclusive, do que ela tinha antes dos traumas e adversidades acontecerem, é um ensinamento belíssimo, um quilate espiritual maravilhoso e que não tem preço. Então, é a minha imensa gratidão, e eu falo sobre isso também no livro, da possibilidade de aprender tanto com os pacientes. É uma troca, né? É uma troca. Você ajuda, mas de alguma forma ele te ensina alguma coisa. Claro. E estamos todos aprendendo um com o outro, né? Isso tem uma relação direta também com a humildade, que é uma outra palavra muito utilizada em processos terapêuticos bem-sucedidos. Humildade vem da onde? Humus. O campo mais básico que favorece os nutrientes para o florescimento da vida. Então, a possibilidade de aprendermos uns com os outros envolve abertura, sem relações hierárquicas. Porque, afinal, somos todos seres humanos. Estamos em equanimidade e assim podemos trocar e evoluirmos todos, que é a proposta maior para que estejamos aqui, né? O nosso desenvolvimento como uma grande família. Faria toda a diferença, né? Se a sociedade se desse conta disso. Faz toda a diferença se cada um de nós nos conscientizarmos. Um dos capítulos aborda exatamente isso, Juliana, a importância de cada um. A gente não pode subdimensionar essa importância, porque nós construímos memórias coletivas. E essas memórias são transgeracionais, elas passam de geração para geração. Assim como nós herdamos, né, por vezes, tendências ou comportamentos dos nossos pais, avós, bisavós, sem mesmo sabermos que estamos fazendo ou repetindo isso. Se nós nos conscientizarmos que a minha atitude hoje influencia o entorno e as memórias coletivas, fundamentalmente, eu estou influenciando não só a minha vida para melhor, mas a vida do entorno. Então, é fundamental que tenhamos todos essa consciência. Nós fazemos a diferença. Não espere que os outros façam. Faça você. E com a sua melhor qualidade. A sua melhor versão está no cultivo das virtudes. E daqui a pouco a gente continua falando sobre o livro Razão e Prática, que aborda assuntos relacionados à saúde mental. Não saia daí, nós voltamos em instantes. O Análise Direta está de volta e hoje nós recebemos no programa o psicólogo e neurocientista Dr. Júlio Pérez, que está falando sobre o lançamento do seu livro voltado a pessoas que buscam qualidade de vida através da libertação do sofrimento. Doutor, como os traumas psicológicos eles podem influenciar na nossa vida?
Importantíssima a sua pergunta, Juliana, porque os estudos populacionais mostram que a maioria de nós, infelizmente, sofreu ou sofrerá um ou mais traumas psicológicos. E esses traumas deixam a nossa percepção enviesada. O que é isso? Eu passo a ver algo relativo ao trauma e não necessariamente a realidade aqui agora. Por exemplo, um acidente. Sofro um acidente ou sou assaltado. O sistema de alerta fica o tempo todo ali, de maneira que eu antecipo o futuro tal como se fosse acontecer o mesmo trauma, o mesmo evento, como um acidente ou como um assalto, ou a gente vive num mundo muito difícil de violência, muito difícil. E vale lembrar que a maioria dos eventos traumáticos são causados pela humanidade. E como tratar isso, doutor? Consciência. Não há outro caminho a não ser a consciência dos ganhos que envolvem o lado saudável. Quer dizer, eu não preciso repetir os gestos centrados na minha insegurança. A insegurança promove a raiva, a vingança, as dores, os ciclos traumáticos. E se a gente não quebrar esses ciclos traumáticos através de atitudes boas, generosas, saudáveis, os traumas continuarão, a violência continuará e, infelizmente, a humanidade adoecerá cada vez mais. As estatísticas de pessoas com depressão, com transtornos ansiosos, têm aumentado no mundo. Atravessamos uma pandemia, sim, com bastante dificuldade, isso impactou, sim, é verdade, só que esses números já estavam crescendo antes mesmo da pandemia. Então, nós precisamos quebrar os ciclos traumáticos, de maneira que a humanidade possa ser mais acolhedora, singela, afetuosa, a consciência de que nós somos muito mais parecidos do que diferentes. É fundamental essa inclusão, quer dizer, dar o melhor que eu possa, como se tivesse ali um irmão e não um estranho. Então, a consciência a respeito do ganho dessa perspectiva ainda não veio, mas a gente precisa mostrar. E como? Exemplo pessoal. E, doutor, o nosso corpo, ele dá sinais, né? Sim. Qual seria o sinal de alerta que, tipo, opa, preciso de ajuda, preciso procurar um profissional? Os sinais são os sintomas. E são vários os sintomas. Por exemplo, a privação de sono. Quer dizer, eu não consigo mais dormir, eu não estou conseguindo dormir bem. Eu tenho pesadelos recorrentes. Eu fico com medo por qualquer coisa, ou cai uma colher na cozinha, eu me assusto. O que significa isso? Eu estou em estado de sobrevivência, em alerta, como se alguma coisa terrível possa acontecer a qualquer momento. Quais são os caminhos terapêuticos? Em primeiro plano, psicoterapia. E, se necessário, um coadjuvante medicamentoso. De maneira que eu possa voltar ao eixo e enxergar a realidade, ao invés de projetar o medo na realidade do aqui e agora. Você percebe como é sutil isso? Quer dizer, as pessoas traumatizadas, elas não enxergam o que de fato está acontecendo, mas a projeção dos próprios medos em relação ao terror que possa acontecer. E esse trauma é relacionado a tudo, né? Não só a roubo, assalto, por exemplo, a um relacionamento. Se a pessoa teve um relacionamento frustrado, a possibilidade dela replicar a mesma coisa com outra pessoa é muito grande, né?
É verdade. É um trauma que ela viveu e ela acha que todo mundo que vai entrar na vida dela também não presta e vai fazer a mesma coisa que aconteceu É verdade. anteriormente. E isso acontece também de maneira inconsciente. A pessoa não se dá muito conta assim, de que ela está fazendo o que a gente chama de profecia autorrealizável. Né? Nossa, o meu próximo relacionamento será outra vez alguém que vai me trair, me deixar numa situação X, ou uma pessoa que usa drogas, ou parece que eu escolho a dedo, né? O mesmo padrão, o mesmo perfil de relacionamentos, tal. Quer dizer, é quase um manejo que é inconsciente. Eu não me dou conta que estou repetindo isso. E quando você fica com esse pensamento constante, você atrai? Sim, porque você configura essa realidade lá fora, né? E de maneira inconsciente. Né? Quer dizer, vou te dar um exemplo concreto. Por exemplo, eu estou com medo de ser assaltado. Então, o meu olhar de temor, a maneira que eu ando, a maneira que eu me movimento, mostra para as pessoas intencionadas em assaltar que, opa, aquele ali é uma vítima, hein? É para lá que eu vou. Existe uma comunicação não verbal, uma comunicação do corpo, e que é muito importante. E que está o tempo todo acontecendo entre todos nós. Somos mamíferos. Por exemplo, os cachorros bravos. Os cachorros bravos, eles atacam quem tem medo, não quem não tem medo. Verdade. Então, você percebe, a minha vulnerabilidade em relação ao trauma que eu passei configura mais vulnerabilidade, porque eu me comporto, apesar de querer me defender disso, eu me comporto tal como se fosse acontecer. E aí eu aumento as variáveis probabilísticas do mesmo acontecer. Exatamente. E qual é a saída? Eu preciso saber. A saída. Reflitam. Qual é? 3 pontos que eu gostaria que vocês considerassem. Primeiro, observem o que vocês têm e não o que falta. Nós construímos o bem-estar sobre o que temos e não sobre o que nos falta. Por exemplo, peçam para as pessoas que bem conhecem você que escrevam uma lista sobre as suas qualidades, os seus talentos, suas capacidades, o que elas admiram em você. Faça você mesmo a sua própria lista e observe a qualidade que você tem, os recursos que você tem. Construímos sobre o que temos e não sobre o que nos falta. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nós vivemos uma realidade a cada dia. E essa realidade pode ser absolutamente distinta a cada dia. Portanto, eu me abro para o melhor. Com a confiança. Não uma confiança ingênua, mas uma esperança positiva de que o melhor aconteça. E essa esperança positiva influencia, assim como o exemplo que eu dei há pouco, os desfechos agora positivos, saudáveis. Essa confiança, por exemplo, favorecerá um olhar mais brilhante, ao entrar no elevador, que foi o exemplo que você deu há pouco, falar um bom dia, e um bom dia com o coração. Quer dizer, as ocorrências serão melhores e cada vez mais. Terceiro ponto. Use o seu aprendizado para beneficiar o entorno. Muitas pessoas que chegaram a mim para processos psicoterápicos e que se encontravam em situações muito frágeis, muito difíceis, delicadas, de imenso sofrimento, usaram o próprio conhecimento para ajudar outras pessoas. E isso faz toda a diferença. Isso fortalece esse pavimento saudável de segurança, tranquilidade e evolução.
lembrem-se desses 3 pilares. Isso pode favorecer a saída de uma dificuldade que parece não ter fim. E ainda falando sobre traumas, que você comentou sobre o que a gente projeta, né? Eu sou um exemplo vivo disso. Eu trabalhei muito tempo com jornalismo diário. Sim. Eu vi e vivi aquele ambiente de violência e eu fiquei extremamente traumatizada. Andava na rua sempre, sabe, com alguma coisa na mão para tentar me defender. Eu fui roubada 4 vezes. Sim. Então, é o que você comentou, a gente fica sempre em alerta e acaba traindo, né? É verdade. Eu fico muito feliz com o seu exemplo, porque quando você dá o seu exemplo, Juliana, você mostra a humanidade, né? Quer dizer, somos todos humanos. Sim. Somos todos, sabe, vulneráveis a essas situações. Você testemunhou muitas situações de violência. É claro que você introjetou a possibilidade de que essa violência acontecesse com você. E o sistema tentou te proteger disso. Só que é uma proteção, ao mesmo tempo, muito sofisticada e burra. Porque sofisticada, o sistema trabalha demais para que não aconteça. Burra, porque atrai o acontecimento. E o mais inusitado é que toda vez que eu fui roubada, minutos antes eu sentia que eu sabia que ia acontecer. É muito estranho isso, né? É exatamente o que você falou. Acho que a gente projeta tanto aquilo que o nosso corpo sente. É verdade. É verdade. Então, se você, né, conforme me disse, né, que você, felizmente, está muito bem, né? Certamente você passou por esses 3 pilares. Você ressignificou. Você não está mais naquele mundo subjetivo. O mundo aí fora, sim, tem riscos? Tem. Mas o que acontecia era que você projetava o seu mundo subjetivo no mundo aí fora. Porque quando você vive aquilo diariamente, a sua realidade é aquilo. É difícil, né, você não mergulhar naquele mundo. Você tem que ir lá, escrever um texto, viver naquele ambiente. É meio complicado. No entanto, qual é a realidade última? De fato, é a realidade que nós construímos. Exato. Aqui e agora. Né? Quer dizer, o mesmo evento pode ser imensamente doloroso para uma pessoa e não necessariamente para outra. Por isso que... Cada um administra de um jeito, né? Cada um administra de um jeito. E essas ferramentas sobre crescimento pós-traumático que eu trouxe para o livro, né, de uma maneira muito clara, muito prática, mesmo que você não tenha passado por trauma, fortalecem você para desviar do trauma. Quer dizer, um evento estressor pode acontecer, mas você não vai configurar aquele evento como traumático. Então, essa realidade última que nós vivemos é subjetiva. Por isso, antigamente, há uns 20 anos, se considerava assim a resposta universal ao trauma. Então, explode uma bomba na guerra do Vietnã e todos os soldados sofrerão do mesmo jeito. Isso caiu por terra. Cada um tem o seu processamento. E nós temos essa qualidade, né, da neuroplasticidade, nós podemos usar essa qualidade psíquica mediada pelos nossos circuitos neurais a nosso favor, para construir uma realidade pacífica aqui dentro. E essa realidade transbordar no entorno. E depois do intervalo a gente continua nosso bate-papo. Não saia daí, uma análise direta volta em instantes. E nós estamos de volta com o programa Análise Direta e antes do intervalo, o Dr. Júlio Pérez estava falando sobre o crescimento pós-traumático. Doutor, como administrar o estresse no nosso dia a dia? Estresse, em primeiro lugar, é uma palavra importante para a gente conhecer melhor. O estresse é algo natural, faz parte
das nossas respostas do dia a dia. Agora, o que não pode acontecer é a sobrecarga. O Hans Selye, que foi a primeira pessoa que trouxe esse dado, o que é o estresse? Olha, quando eu percebo alguma situação, vou atravessar a rua, eu disparo aqui, tem uma moléculazinha aí de atenção, tal, disparo um pouquinho de cortisol, fico mais atento, atravesso a rua, ou quando eu estou focado nas minhas coisas, para fazer o meu trabalho, etc. e tal, ok, não há problema nenhum. Agora, a sobrecarga adoece. E como detectar a sobrecarga? O quanto que eu fico daquela mesma situação, horas seguidas, por exemplo, sem os intervalinhos para o refresh, né? Quer dizer, aquele, ufa, deu uma ventilada aqui na cabeça. Tem um exemplo didático bem interessante que você pode fazer aí na sua casa, que se chama pós-imagem. Pegue uma lâmpada acesa e olhe diretamente para essa lâmpada por 30 segundos, não mais. Isso não vai machucar você, não vai causar nenhum problema. Depois desses 30 segundos, olhe em uma outra direção, numa parede branca, e você verá o desenho da lâmpada preta. Por quê? Aquelas células foram saturadas. Os nossos neurônios, eles também ficam saturados, eles não funcionam mais. E se eu fico o tempo todo insistindo, fazendo, eu saturo os meus circuitos neurais, esgoto, canso e não consigo mais produzir. Então, os intervalinhos, dá uma quebradinha, vou tomar um copo d'água agora e sentindo aquele sabor, apreciando aquele momento gostoso. Veja, num singelo copo d'água. Ou vou dar um telefonema, ou entrar em contato com alguma coisa boa, agradável, de maneira que eu possa refrigerar o sistema e assim evitar a sobrecarga. Então, assim como nesse exemplo que eu dei do pós-imagem, é importante a gente considerar, né, que depois de 2, 3 minutinhos, olhando para outros lugares, quando eu olhar para a parede branca, eu vou ver a parede branca, eu não vou ver mais aquela lâmpada preta, porque o que eu vi ali era a ausência de informação das minhas células, né, que identificam a luminosidade, etc., por estarem saturadas. Assim funciona o nosso sistema, né? Assim funcionam as nossas redes neurais. Nós precisamos quebrar a intensidade dos afazeres de tempos em tempos, refrigerar o sistema. Assim, nós trabalharemos com muito mais tranquilidade e saúde. Então é possível ter uma vida mais leve e tranquila sem que as coisas que acontecem no nosso entorno nos afete diretamente. Saber lidar com todas as situações. Isso, claro que sim. E saber lidar com as situações, considerando as virtudes, é um excelente caminho. Porque o problema, por exemplo, no âmbito profissional, acontece um conflito. Alguém xinga você, ou alguém fala alguma coisa que te desagrada. Se você fisgar essa dinâmica, né, você potencializa o conflito. Se você der a outra face, e dar a outra face não é necessariamente virar o rosto para levar um outro tapa, é não entrar no conflito. Né? Eu vejo os grandes mestres falando sobre isso, inclusive Jesus. Quer dizer, dê a outra face. Não entre na briga, não entre no conflito. Seja virtuoso. E assim, você vai lidar, você vai ter ferramentas muito melhores para dissipar as tensões que possam estar, entre aspas, te convidando no entorno para um adoecimento. Isso adoece. Doutor, o que a felicidade significa para você? Porque muita gente projeta a felicidade em realização profissional, pessoal, em ganhos materiais. Tem gente que acha que a felicidade está relacionada 100% ao dinheiro, mas aí, por outro lado, você tem muitas pessoas que são milionárias, que podem comprar
tudo que está ao alcance do dinheiro estão depressivas. É verdade. É uma discrepância muito grande. Então, assim, é isso que eu queria saber. O que a felicidade significa para você? Uma pessoa que atende tanta gente. A felicidade é um estilo de vida que confere o bem-estar. Então, veja só, quando as pessoas falam sobre felicidade e de maneira equivocada, quando eu aposentar, aí sim eu vou ser feliz, ou quando eu comprar isso ou aquilo outro, tem toda a razão. As neurociências, muitos colegas têm mostrado isso, que o bem-estar, tem uma região no nosso cérebro chamada mesolímbica, que é uma região do bem-estar, do prazer, da recompensa. Essa região não é ativada em situações de ganho pessoal, material, tanto quanto é ativada em situações de cooperação, de bondade, de generosidade. Então, por que eu falo que a felicidade é um estilo de vida saudável que confere o bem? Porque são vários afetos positivos em diferentes camadas que compõem esse estado. Eu posso ter, por exemplo, um afeto positivo sensorial. Nossa, eu fiz um exercício ali, aí tomei um banho gelado, gostoso, tal. É um momento feliz, que gostoso, que agradável. Ou, nossa, que sol lindo, maravilhoso. Sim. Outros afetos positivos em outras camadas. Né? Por exemplo, eu me realizei, fiz um belo trabalho hoje. Poxa, que legal, isso aqui ficou lindo. Poxa, a contribuição eu consegui dar. Tal. Os afetos positivos em relação às pessoas, ao núcleo familiar. Né? Quando você, por exemplo, ajuda um familiar, ou um colega, um amigo, ou a qualquer pessoa que estivesse ali, né, precisando de você. Enfim, são muitas camadas que envolvem o bem-estar consistente e longevo. Só que o estilo de vida que permeia as virtudes, como eu traduzo no livro, é que confere de fato bem-estar. E esses estudos são convergentes, são estudos populacionais, quer dizer, as pessoas que reportam gratidão, que são mais engajadas em atividades comunitárias, elas dizem que são mais felizes. Que é uma troca. Ela dá, mas o que ela recebe é muito grande também, né? E se sente muito bem por isso. Né? Neurociências, igualmente, né? Conforme eu disse há pouco. As regiões mesolímbicas são mais ativadas em situações de generosidade do que situações egoístas. E, doutora, aquelas pessoas que reclamam de tudo. Nada tá bom, se tá sol é porque tá muito sol, porque se tá chovendo, o tempo tá ruim. O que acontece na cabeça desse tipo de pessoa? Ela não está olhando para o que ela tem, não está valorizando a possibilidade, por exemplo, do respirar. Gente, quantos pacientes eu atendi com dificuldades respiratórias, né, por toda essa transição do Covid, e que me disseram assim, doutor Júlio, tudo que eu quero é respirar de novo. Tudo que eu quero. Né? E uma paciente, inclusive, certa vez me falou assim, olha, eu, com todos os recursos que eu tenho, não consegui dar para o meu pai algo tão simples, o oxigênio. Então, veja, a pessoa que está num loop de reclamações, ela não está olhando para o que ela tem. E como eu disse anteriormente, nós construímos o bem-estar sobre o que nós temos e não sobre o que nos falta. Poderia estar sol. Está sol. Não, está muito sol. Tá bom. Faça sol, faça chuva. Tá bom, estamos aqui. E com as melhores possibilidades, sim. E quando ela muda, tudo muda, né? É verdade, é verdade. Agora, são vários os mecanismos, né, relacionados às queixas. Por vezes é uma pessoa carente, que precisa chamar atenção e ter
de alguma maneira, né, o afeto das pessoas e, paradoxalmente, quer dizer, o contrário acontece, porque as pessoas ficam evitando, assim, poxa, ela só reclama, ela nunca está ok. Então, claro, é importante olhar para as várias possibilidades convergentes que envolvem a imersão desse comportamento, né? E, uma vez consciente disso, o que está causando o comportamento, aí eu posso mudar a rota. E, claro, o livro Razão e Prática mostra essas possibilidades, né? A raiz de cada palavra sensibiliza, assim, algumas compreensões, tipo, poxa, olha só, eu faço isso, né? Eu sou uma pessoa calma. O que é ser calmo? Será? Quer saber? Eu vou faz cultivar. Refletir. E abre, claro, uma janela de eu vou cultivar isso por livre e espontânea vontade. Isso pode ser interessante. Doutor, ser mais calmo. Muito bom o nosso papo. Por mim, eu ficaria muito tempo aqui falando sobre isso. Mas quem quer comprar seu livro, como que faz? Onde encontra? É muito simples. O livro, eu recomendo que seja adquirido pelo caminho digital, porque você vai, além de receber o e-book, você vai receber também o audiobook e 10 vídeos meus que otimizam essa experiência de reflexões, de amplitude do bem-estar. E é muito fácil. Se você entrar no meu website, clinicajulioperes.com.br, você terá todas as informações pertinentes à aquisição desse mapa para o bem-estar. E não tem desculpa para não ler, gente. Ele não é um livro longo, né? Pequeniníssimo, 104 páginas. Fácil, fácil. Fácil, fácil, linguagem gostosa, leve, né? Atraente, assim, envolvente, né? Porque você vai mergulhando. Eu estou recebendo uns feedbacks bem interessantes. Nossa, devorei o livro. Agora eu quero ler com calma, porque eu vou digerir o livro. Doutor, e o seu contato? As pessoas encontram também no seu site? clinicajulioperes.com.br. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Adorei a nossa conversa. Seja sempre muito bem-vindo aqui no programa. Eu que agradeço e é uma alegria estar aqui e poder, de alguma maneira, compartilhar a essência de 33 anos de prática clínica, associada aos estudos, e uma grande alegria. Muito obrigada e sucesso. E o Análise Direta fica por aqui. Continue ligado na nossa programação, porque aqui você sempre tem um especialista renomado tirando todas as suas dúvidas sobre assuntos importantes que fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.